Agora, na lição Corte e Interseção, esta é uma lição essencial do curso. Saber utilizar esses 3 recursos vai ajudar vocês a produzir os seus projetos com muito mais inteligência. Porém, esta não é uma lição fácil. Eu vou pedir para vocês que prestem bastante atenção e aproveitem para assistir esse vídeo mais de uma vez, se for necessário, principalmente se vocês esquecerem alguma coisa ou se ainda tiverem alguma dúvida, aproveitem e assistem novamente, certo? Então, para começar, eu vou lembrar para vocês aquela mesma lógica que a gente já tem trabalhado em outras lições que o Corel utiliza, que é o objeto referencial, ele é sempre o objeto de baixo. Então, para as ações que nós vamos realizar aqui de solda, corte e interseção, o objeto referencial é o de baixo ou o último objeto selecionado, certo? Então, vamos ver isso melhor, começando aqui. Vamos selecionar esse objeto. Sempre que a gente selecionar mais de um objeto, aqui em cima vai aparecer essas opções para a gente, que é justamente a primeira, soldar, a segunda, aparar e a terceira, a interseção. Essas 3 opções, que é título dessa lição de hoje, são as principais ferramentas para a gente fazer transformação dos objetos, criar uns objetos mais complexos. Essas 3 são as principais. Essas 3 seguintes são simplesmente variações dessas 3 primeiras. Essas 3 primeiras, com elas a gente faz qualquer coisa, a gente faz tudo no código. E essas 3 seguintes são simplesmente variações. Essa última opção aqui é uma opção de criar um limite. Ele vai copiar esse objeto perfeitamente a partir do seu limite, certo? A gente vai ver isso um pouco melhor durante a lição agora. Então vamos começar aqui fazendo uma solda. Ele vai simplesmente juntar as formas, criando um novo objeto, né? Vou clicar aqui em solda e vocês veem que ele criou essa forma nova. Vou até mover aqui para vocês verem. É um objeto novo. E vocês observam que ele copiou os atributos desse objeto que está no fundo, certo? Mas a gente pode fazer diferente. Vou dar um Ctrl Z aqui e selecionando todos, vou selecionar de novo. E o último selecionado eu vou fazer diferente. Vou selecionar esse aqui de cima. Vou segurar o Shift. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para desselecionar. E vou clicar de novo para selecionar ele. Então esse objeto foi o último selecionado. Então ele passa a ser a referência da nossa transformação. Vou clicar aqui em solda e vocês vão ver que ele carrega agora os atributos desse objeto que foi selecionado por último. Vou fazer mais uma vez com o objeto de baixo agora. Segurar o Shift, seleciono ele, desseleciono, seleciono de novo, venho aqui em solda e agora eu tenho as características desse objeto de baixo que foi selecionado por último. Certo? Então solda é muito simples. Vou dar um Ctrl Z aqui para agora a gente testar a ferramenta de corte ou aparar. Certo? A gente vai clicar em aparar e ele vai cortar o objeto, tendo como referência o objeto do fundo. Então os objetos de cima vão aparar o do fundo. Eu vou mover aqui agora para vocês verem que foi feito um corte no objeto do fundo. Certo? Muito simples. A gente também pode fazer diferente, se a gente quiser selecionar por último esse objeto, por exemplo. Então agora o objeto do fundo vai cortar ele. Certo? Foi feito aqui agora um cortezinho nele. E se eu quiser, por exemplo, cortar esses 2 objetos ao mesmo tempo, eu simplesmente agrupo eles para que eles sejam um único objeto. E aí eu seleciono agora ele por último e mando aqui cortar. E agora eu fiz um corte nele, tendo o fundo como o corte e ele como referência. Certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E agora vamos ver a opção de interseção. Eu vou utilizar esse objeto aqui. Deixa eu só aumentar ele um pouquinho. Vou duplicar ele, vou clicar no mais do teclado para duplicar. Vou arrastar para cima. Deixa eu botar uma outra cor aqui. E vou selecionar os dois. E vamos ver interseção. Interseção é muito simples. Onde se tem uma interseção entre 2 objetos, ele vai criar uma forma nova. Ele cria um objeto novo, onde tem essa interseção. Neste caso, ele vai utilizar como atributo o objeto do fundo, que é a referência. Vou clicar aqui em interseção. E vocês vão ver que ele cria um objeto novo dessa interseção. Vou fazer agora novamente, vou mudar a referência. Vou selecionar por último esse objeto de cima. Clico sobre ele, clico de novo. Lembrando que eu estou segurando a tecla Shift. E agora eu vou vir aqui em interseção.
e vocês vão ver que ele cria um novo objeto com os atributos do objeto que foi selecionado por último, que é o que está por cima, certo? Então, muito simples, a gente viu as três principais ferramentas: soldar, aparar e interseção. Vou apagar isso aqui para a gente fazer um pequeno exercício. Vamos fazer uma brincadeira de um quebra-cabeça utilizando essas formas aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou só duplicar isso aqui, dar um Ctrl D, dupliquei. Vou fazer aqui um corte nisso aqui. Aliás, deixa eu desagrupar isso aqui. Esse objeto aqui de cima, deixa eu desagrupar esse também. Vou botar uma outra aqui. Esse aqui de cima eu vou cortar com o de baixo. Vou clicar aqui em aparar. Esse aqui também eu vou aparar com o de baixo. E esses dois eu vou soldar com o de baixo. Então a gente criou uma peçazinha de um quebra-cabeça, aquele joguinho de quebra-cabeça. E agora a gente vai fazer uma brincadeirazinha que é só de repetir ele. Vou clicar aqui no mais no meu teclado. Eu dupliquei. Agora eu vou selecionar os dois, clicar no mais. Simplesmente aí uma brincadeira para a gente exercitar essas ferramentas. Então vou pedir para vocês fazerem aí também, exercitarem essa brincadeira aí de criar um pequeno quebra-cabeça, certo? Agora eu vou apagar aqui para a gente ver as outras três opções que a gente não viu ainda, para a gente ver como é que elas funcionam, certo? Vou apagar essa aqui, eu vou criar dois círculos, vou botar aqui uma cor amarela, botar uma linha mais grossa, vou botar 6 milímetros, certo? Vou duplicar ela aqui, com mais o teclado, dupliquei, botar uma outra cor, certo? Então vamos testar aqui a primeira ferramenta delas, que é a opção de simplificar. Então, simplificar, o que a gente pode aprender da forma mais simples, é que ele vai realizar uma mesma ação de aparar. Ele vai realizar essa mesma ação aqui de aparar. Simplificar, ele vai realizar a ação de aparar. Porém, ele sempre vai aparar o objeto de baixo. Você nunca vai conseguir mudar essa ordem. Mesmo que você selecione por último um outro objeto, ele sempre vai aparar o objeto de baixo. Então, vamos fazer aqui para vocês verem. Clicar aqui em simplificar. Ele cria um corte no objeto de baixo, como um efeito aqui de lua, certo? Então, ele sempre, em simplificar, ele sempre vai cortar o objeto de baixo, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para a gente ver a outra opção. Deixa eu só checar aqui se está certo. Ok. E agora a gente vai ver a opção de frente menos verso, que é essa opção aqui. Essa daqui, frente menos verso. Neste caso, a referência sempre será o objeto da frente, ou o último selecionado, e ele apaga o objeto do verso, certo? Então vou clicar aqui em frente menos verso. Então o objeto da frente ele é a referência, e ele apaga o objeto de baixo. Isso sempre vai acontecer, certo? Agora deixa eu dar um Ctrl Z, para vocês verem a outra opção, que seria o verso menos frente. E aí, neste caso, a referência passa a ser o objeto de baixo do verso, ele vai cortar o objeto do verso aqui e vai apagar o objeto da frente, certo? Então, clicando aqui, verso menos frente, ele mantém o objeto do verso e apaga, apaga o objeto da frente. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente, para a gente ver a opção agora de criar um limite, que é muito simples. Clicando aqui em criar limite, vai lembrar a ferramenta aqui de soldar. Ele vai criar uma forma nova, tá vendo? Como se tivesse soldado as outras duas, simplesmente copiando a forma dela, certo? Então essa é a opção de limite, criar limite. Agora eu vou apagar esses daqui e para concluir, vou apresentar para vocês mais um exercício para vocês praticarem, certo? Então vou importar uma imagem aqui. Eu utilizei a tecla de atalho, que é o Ctrl I, escolhi essa imagem aqui, certo? Só ampliar. Vou fazer uma brincadeira de fazer um recorte com texto.
E agora eu vou colocar um texto aqui, para a gente fazer uma brincadeira. Vou escrever a palavra respeito. Vou botar aqui 100 pontos. Negrito. Vou botar um texto branco. E vou fazer um recorte nela aqui, utilizando essa imagem do fundo. Eu venho aqui em interseção. Ele vai criar um novo objeto, que é justamente a interseção desses outros dois, certo? Está aqui o objeto. Vou agora apagar esses outros dois aqui. Vou ampliar ele. A gente continuar a nossa brincadeira, nosso exercício. Está aqui a palavra recortada. Vou fazer a brincadeira aqui de a gente cortar esse texto. Vou utilizar a ferramenta de mão livre, desenho a mão livre. Vou fazer aqui um corte. Como é que a gente vai fazer isso? Vou selecionar os dois objetos, aqui na opção de aparar ou cortar. E ele fez um corte no objeto, vou até apagar essa linha aqui para vocês verem melhor. Aqui aparentemente não tem nada, mas eu vou mostrar a vocês aqui em exibir aramado simples, que foi feito um corte no objeto, tá vendo? Aqui dá para ver melhor, certo? Agora eu vou aqui em exibir aperfeiçoado novamente e vou mandar separar esses objetos. Então aqui em separar. Ele vai separar realmente tudo, tá vendo? Então eu vou agrupar os objetos aqui de baixo em um único, para poder ter eles todos juntos. Ctrl G, vou arrastar aqui para baixo, e aí a gente fez essa brincadeira de Ctrl G no de cima, de recortar os objetos, certo? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima lição.